boa noite a você que está nos acompanhando ou vai nos assistir a partir de agora pela fanpage do IOSC. Nós estamos em Chapecó e a nossa convidada de hoje é a doutora Leda Sandrin, especialista em alergia e imunologia. Está com a gente hoje para um tema muito especial que preparamos aqui diretamente do IOSC, alergia alimentar. Boa noite a você de casa, boa noite, doutora Leda. Obrigada pela disponibilidade de fazermos essa transmissão com um tema tão importante para a nossa comunidade. Alergia alimentar é um tema comum aqui nos consultórios. Boa noite a você. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada por estarem nos assistindo. Alergia alimentar é um tema, assim, bastante procurado, bastante cheio de nebulosidades, de dúvidas, né, de misturas, assim, né, do que é alergia e o que não é alergia. Então, é bastante, assim, requisitado. Requisitado, muito Sim, bem. Com certeza. Muitas das consultas do dia a dia, de todos os dias, trata-se da alergia alimentar. Bastante. E tem aumentado. Assim, nos últimos 15 a 20 anos, devemos dizer assim, que tem aumentado a queixa nas crianças e nos adultos, que não eram algo tão comum. Então, tem muito adulto com alergia alimentar também. E alguns que acham que tem, não tem. Alguns que acham que tem, não tem, Isso olha aí. só. Então, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo a partir de agora, diretamente do IOSC, conectados com você via celular aqui, via a nossa questão de produção também. Você pode, a partir de agora, não é, doutora, mandar suas perguntas, as suas informações pra gente, que durante a transmissão, durante o nosso bate-papo, essa entrevista especial com a nossa médica, nós vamos estar respondendo. Então, as pessoas que tiverem dúvida, conforme a nossa conversa, vão mandando as perguntas pra gente que nós vamos responder. Convidamos todos para marcar também pessoas que vocês conhecem, que têm problemas em relação à alergia alimentar, dúvidas, para que elas também possam assistir a nossa live a partir de agora. Nós estamos, como eu falei, não é, doutora Leda, no IOSC. O IOSC nasceu há poucas semanas, é um empreendimento novo em Chapecó, porém com uma grande tradição. Uma tradição de muitos anos, décadas de trabalho da doutora Leda e também do seu esposo Luciano Sandrin. Doutora Leda, é uma alegria estar aqui fazendo uma transmissão ao vivo diretamente do IOSC, que foi um sonho para vocês, não? Foi um sonho, sim. Muito obrigada por falar tudo isso, mas foi um sonho, mas um sonho, assim, voltado para uma devolução para a sociedade, para tudo que ela sempre nos trouxe, né? A área da medicina, a área da saúde, ela tem essa característica que a gente consegue devolver um pouco, porque o aprendizado depende das pessoas também, né? Então vamos tentar devolver para as pessoas um pouco de conforto e de bem-estar e de conhecimento e tudo mais. Muito bem, então vocês a partir de agora, a partir desta semana, podem estar assistindo aqui no IOSC algumas transmissões que vamos fazer sobre temas específicos da alergia e imunologia e também da oftalmologia, que é uma outra área do IOSC que a gente vai falar numa outra oportunidade. Agora sim a gente dá a nossa largada, o nosso início para o tema de hoje, alergia alimentar. Doutora Leda, explica pra gente então o que é a alergia alimentar. Então tá. A alergia alimentar, quando a gente fala em alergia, a palavra alergia, a gente está querendo dizer o quê? Que você tem alguma coisa no teu sistema imune que está favorecendo que ele faça uma resposta inadequada, mas exagerada para alguma coisa. Sim. Então nós temos dois termos na área da imunologia: a alergia, que é o excesso de resposta, e a anergia, que seria o contrário, quando a pessoa não responde. Então, quando a gente fala em alergia alimentar, o que é? O paciente monta uma resposta imunológica, ele monta uma resposta por uma proteína alimentar, geralmente é para proteína, então tem várias proteínas, e essa resposta que ele monta não é esperado, não era para fazer. Até porque o sistema imune das mucosas, que é por onde passam os alimentos, ele está preparado e ele foi feito para ele tolerar uma série de proteínas diferentes. Então, de vez em quando, algum paciente por algum tipo de herança, a alergia tem uma certa característica hereditária, né? São vários genes envolvidos, mas enfim, por herança, por hábitos alimentares, por mudanças culturais, então você favorece algumas alterações na resposta imune e que, diferente do que as pessoas acham, assim, então eu vou ter que me acostumar, eu vou ter que criar uma imunidade para o alimento. Não, o errado é você fazer uma imunidade contra o alimento. Então, qualquer resposta inflamatória que você fizer, imunológica específica para uma determinada proteína alimentar, a gente chama de alergia alimentar. Eles agem como inimigos do organismo.
Entra o alimento e para o sistema imune, aquele alimento, ele vai entender que é uma proteína estranha, do mesmo jeito que ele agrediria um vírus ou uma bactéria. Mas dependendo da forma como ele responde, o quadro clínico é diferente. Então é muito diverso o tipo de formatos clínicos que tem o paciente com alergia alimentar. Que pode variar de um paciente com quadro abdominal, então ele tem dor abdominal, tem diarreia, tem estufamento, como ele pode ter lesões na pele por alergia alimentar, como ele pode ter outros quadros, como piora de sintomas respiratórios. Então é amplo. Né? Os sintomas e os efeitos disso são amplos. São amplos. Muito bem. Doutora, e a partir de quanto tempo o paciente começa a identificar que tem uma alergia alimentar? Né? Ou perceber que tem algo estranho no organismo? É no momento que ele já ingere os alimentos ou é depois de um tempo? Como é que funciona isso? Então, como eu estava falando, como são vários tipos de respostas, então assim, em primeiro lugar, que idade que um paciente começa a ter alergia alimentar? Qualquer idade. Até alguns anos atrás, nós, assim, estudávamos muito alergia alimentar em crianças e não era muito prevalente a questão de alergia alimentar nos adultos. Então, muitas vezes, quando pesquisávamos alergia no paciente, achava uma alergia, assim, até no teste cutâneo, no exame de sangue levemente positivo, para trigo, para ovo, a gente nem valorizava. A gente tem observado que isso tem aumentado, os testes têm vindo muito positivo para os pacientes, os exames de sangue também, e a gente tem que ter uma questão que é o achado clínico. Então, o que eu falo para pacientes, em primeiro lugar, assim, o que vem muito no consultório com queixa de alergia? O paciente que, de fato, foi pesquisar uma alergia respiratória leve, uma rinite alérgica, uma dermatite atópica leve, fez um exame de sangue que vê vários alérgenos, são exames bastante confiáveis, bastante sensíveis, mas aí veio alergia, né, veio um teste cutâneo também, ou veio esse exame de sangue bastante positivo para uma série de alimentos. Tá, aí o paciente vem. Você vai examinar. E aí você vai perguntar. Porque às vezes o paciente descobriu isso com 3, 4 anos de idade e essa criança, por exemplo, ela deu alergia a ovo, por exemplo. Ele está consumindo ovo há muito tempo. Sim. E a mãe fala, olha, ele come ovo, nunca vinha acontecer nada e você tem aquele teste positivo. Então a primeira coisa a saber que a alergia é uma doença clínica. Como doença clínica, eu quero dizer assim, a gente não faz diagnóstico de alergia apenas com o exame. Sim. Né? A gente não é o laboratório que dá o diagnóstico de alergia, é o quadro clínico. Então, o paciente que tem um exame muito positivo para um determinado alimento, isso vale também para outros alérgenos, mas falando hoje sobre alimentos, ele tem um exame bastante positivo para um determinado alimento, mas ele consome aquele alimento e ele não tem sintomas, a princípio ele não é alérgico, ele pode estar sensibilizado, então ele tem uma resposta imune montada, mas ele não está fazendo nada com aquilo, né? Então isso não é a primeira precisa coisa. tirar dele aquilo. Não, a não ser que ele tenha. Então, o paciente vai procurar um médico, o especialista com uma queixa de alergia alimentar. O que ele observa? Existe alguma coisa que acontece com ele diferente ao ingerir aquele alimento mais de uma vez. Então, vamos dar um exemplo bem clássico, alergia a camarão. Sim. Né? Então, que é uma alergia geralmente grave, porque normalmente cursa com edema de lábio, edema de língua, edema de orofaringe, com risco de edema de glote, urticária. Tá, o que acontece com o camarão? O camarão tem uma proteína bastante alergênica, essa proteína é termoestável, então eu posso fritar o camarão, eu posso cozinhar o camarão, eu posso inclusive tirar o camarão, pegar aquele óleo e fritar um peixe. Quando eu vou fritar um peixe nesse óleo que eu fritei o camarão, já passou, porque essa proteína ela é valente, eu digo assim, ela não se deforma com muita coisa. Então o paciente fez um anticorpo do tipo IgE contra essa proteína, se ele comer o camarão, o que ele vai ter? Ele vai ter sintomas. Geralmente, a primeira vez, ele refere que coçou um pouco o lábio, coçou um pouco a língua, a garganta, e ele diz, olha, eu sempre comi camarão, determinado dia eu comi, coçou um pouquinho a língua, dali um tempo, a garganta, tal, dali um tempo eu comi de novo, distraidamente, nem sabia, comi um bolinho, tinha um camarão no meio depois que eu vi, e me deu um quadro que deu edema, deu urticária, então, esse paciente vai procurar. Mas esse é um quadro, assim, muito... à vista, né? Ele é transparente, né? Ele transparente. Você percebe. Você faz o teste para confirmar, geralmente para quadros graves, assim, que o paciente fez anafilaxia, a gente não faz teste cutâneo, a gente faz isso através de exames de laboratório, porque é seguro, né? In vitro, não é in vivo no paciente, mas tudo bem. Mas a gente tem aqueles casos assim, ó, que eu chamo de borderline, os casos que mais procuram. Aí eles vão um pouquinho no alergista, um pouquinho no gastroenterologista, um pouquinho no pediatra, no clínico geral, no proctologista, enfim. Por quê? São os casos que a gente realmente tem um pouquinho mais de trabalho em fazer diagnóstico. Por quê? Essencialmente, o diagnóstico da alergia alimentar é clínico. Sim. Então, vamos supor um bebê pequeno.
Tá, esse bebê pequeno, ele está sendo amamentado, a mãe começa a ter uma dificuldade de produção de leite, se faz um complemento com leite, né, com uma fórmula adequada para a idade. Quando a criança começa a usar a fórmula, essa fórmula tem a proteína de leite, e isso aconteceu com os 3 meses de idade, ou 2 meses. Aí a criança começa a chorar de cólica. Muita cólica. Muita cólica. E daí, é cólica ou é alergia? Então, como que a gente faz para fazer esse diagnóstico? Depende muito da história. Ou uma criança que, depois que começou a ingerir uns alimentos, por exemplo, a mesma coisa, essa mesma criança, a mãe estava amamentando, bem feliz, tudo, e tentou de tudo, mas não é suficiente, o leite faz um complemento, a criança começa a fazer, por exemplo, uma diarreia com sangue e muco. Tá, que exame que eu tenho nessa faixa etária para fazer? Não tem muita coisa, é clínico. Os exames não identificam, inclusive, não nessa sempre idade, identificam. né? Por quê? Primeiro, assim, ó, a alergia alimentar, ela usa 4 mecanismos de hipersensibilidade. Então, esses testes cutâneos, principalmente os epicutâneos que a gente chama, são aqueles testes que a gente utiliza para pesquisar alergia a poeira, ácaro também, ele consegue identificar bem se o paciente tem alergia alimentar ou não, porém, se for mediada por um tipo de mecanismo. Sim. Mas tem mais 3. Os outros 3 podem dar um quadro parecido ou não, porque eles podem dar colite, eles podem dar, então, esse quadro de diarreia sanguinolenta, eles podem dar estufamento, a criança pode ter cólica, não ganhar peso, pode começar a ter dermatite atópica, que é muito florido. E a gente tem também os casos de crianças, assim, nessa terra idade, então, os lactentes, que estão só sendo... Eles estão se alimentando como? Do leite materno, bonitinho. E que fazem alergia a alguma coisa que a mãe consome. Que a mãe comeu. Então, às vezes, uma criança é alérgica a ovo. Então, vou dar um exemplo. Uma criança, por exemplo, às vezes, e várias vezes vem isso, a mãe percebeu assim, que alguém estava comendo um merengue, deu um beijo na criança e deu um edemazinho local. Sim. E ela percebeu, ou deu um edema grande. A mãe falou, acho que essa criança tem alergia a ovo. E aí ela vai contar a história, essa criança já tinha bastante cólica, ela já tinha um pouquinho de dermatite atópica. Aí você descobre que tem. E aí você fala assim, mas a mãe fala, mas ela nunca tinha comido ovo, mas a mãe consome ovo. E aí a gente tira o ovo e melhora a criança daquele sintoma que parecia assim, que não se sabia muito bem. Olha, tirou o ovo a criança da alimentação da mãe, a criança parou de ter cólica. Então, a primeira coisa em alergia alimentar, que eu diria assim, a gente tem que ter bom senso, porque não existe nenhum teste ouro que diz assim, isto fechou o diagnóstico. O diagnóstico, assim, qual é o sintoma clínico, com o que se encaixa na história, e muitas vezes a gente tem que tirar um alimento por 30 dias, e depois fazer o teste de provocação oral, que é dar novamente, e observar o que se passa. Mas tem algumas síndromes que são muito típicas. Só que é angustiante porque os pais, principalmente de crianças jovens, queriam o quê? Um teste positivo para dizer, olha, isso é alergia. Eu vivi isso, inclusive, né? doutora. Porque assim, fala, como assim? Às vezes eu atendo o paciente assim, ó, tá tudo certinho. Pediatra, tá tudo certinho, já explicou, já trocou o leite, falou pra mãe não consumir leite. E a mãe fala assim, olha, mas não fez nenhum teste, não pesquisou, mas não tem, às vezes, né? Para determinadas síndromes, tipo, as síndromes que dão colites, as síndromes que dão inflamação intestinal, geralmente são mediadas por outros mecanismos imunológicos. Então, o teste cutâneo não ajuda muito. Ou pode ajudar. E o teste cutâneo também em crianças pequenas, ele pode dar muito falso negativo, porque a pele da criança não reage muito ao teste, né? Muito bem, doutora, eu acho que você explanou pra gente de uma forma bem completa e muitas mulheres, mães que nos assistem agora se encaixam nesse perfil, né? De possuir em casa esses bebezinhos com esse choro, né, constante, essas dores, enfim. E na prática mesmo, na consulta com o alergista, nós vamos perceber que é um trabalho de dia após dia. Né? É algo que você vai testar na criança, você vai testar na mãe, aí depois vai continuar esse tratamento. E é um período angustiante, não é, doutora? Porque esse período é angustiante. É muito angustiante. Já é naturalmente, né? O período assim, do lactente até o 3º mês de vida é um período bastante conflitante, aquele ser é pequenininho, ele não se vira sozinho, então é conflitante. Mas é importante entender que o diagnóstico, ele é feito, mas tem que ter calma, porque ele é um diagnóstico clínico. E a outra coisa importante entender, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo há um tempo atrás, me procurou uma mãe com uma criança grande já, tinha uns 9 anos de idade, a criança tinha o seguinte sintoma, quando ela ia em festas principalmente, ela tinha urticária. Urticária é aquele tipo de lesão que a pessoa fica com aquelas lesões elevadas, avermelhadas, encosta, como se fosse várias picadas de inseto, incha o lábio, incha a pálpebra. Geralmente isso é mediado por hipersensibilidade tipo 1, que é aquela que a gente vê no teste ou no exame de sangue. E a mãe percebeu isso, já tinha procurado ajuda e essa mãe veio o quê? Com um exame positivo, mas muito positivo dessa criança,
para vários alimentos. Nossa. Então, essa criança tinha exame positivo para arroz, o que é muito raro, para milho, para trigo, para leite, para ovo, para soja e para amendoim. Tudo isso. Tá. Sim. E aí a mãe falou, o que eu vou dar para meu filho? Né? E tinha ovo também. Então, assim, o que eu vou dar para uma criança? Assim, então, carboidrato praticamente nenhum. Aí, o que nós fizemos? Conversamos com essa mãe, tá? A criança realmente tinha uma urticária, então nós pesquisamos assim, será que a urticária tem a ver com esse exame positivo? Será que esse exame responde à pergunta? Isso que é muito importante, eu sempre digo aos pacientes, quem que disse se um paciente está melhor da alergia, por exemplo? O próprio paciente, porque às vezes por acidente ele consumiu, falou, nossa, comi um pouquinho de leite, não deu beber, não, comi uma bolachinha que tinha leite, não deu nada. Olha, e aí às vezes então, a clínica é soberana ainda sobre os exames, mas nesse caso do paciente ficou um pouco complexo, porque o que ele comia quando ia numa festinha? Pizza, salgadinho, docinho, então todos esses elementos aí tinha. Por fim, assim, com a história clínica, com bastante paciência, com outras coisas, qual foi a conclusão? Que ele tinha uma doença, que é uma alergia alimentar, que o paciente precisa ingerir o alimento, isso é muito comum com trigo, a gente chama de anafilaxia induzida por trigo, mas assim, criança consome o trigo, depois ela corre, e aí ela faz urticária. Então ela tem que consumir o trigo, ela tem que fazer uma atividade física, para aí aparecer. Então veja bem, o exame estava positivo, não era no teste cutâneo, era no exame de sangue, mas estava positivo para arroz, para trigo. E aos pouquinhos a gente falou, não, mas assim, o mais comum disso é trigo, vamos tentar liberar os outros alimentos. E a gente foi liberando lentamente nós tiramos todos e foi liberando lentamente outro. No fim, a criança tinha o que mesmo? É exatamente isso, alergia a trigo. E como que era esse exame dela? Como era o exame? O exame clínico era isso, a história era essa, a criança corria, depois comia alguma coisa com trigo, corria, dava lesão. Então, essa é uma alergia ainda mais chata de descobrir, porque o paciente precisa consumir o alimento, precisa fazer uma atividade física para ir ter manifestação. Nossa, e aí fica um pouco difícil, né? É complexo. Mas, por fim, o que aconteceu? A criança ficou com o diagnóstico de que o problema dela era trigo. Então, a gente está esperando um tempo para pensar em fazer uma dessensibilização, porque tem como tratar isso. Mas a gente, pelo menos, acalmou essa mãe, aos poucos a gente liberou todo o resto. Porque o que é para uma criança não comer trigo? É muito difícil na nossa região. Eu costumo dizer que a gente está na Gringolândia, porque aqui na nossa região tem muito descendente italiano. E a gente gosta de um pãozinho, praticamente de um crosto, uma bolacha, né? Tem trigo. Tem muito trigo. E trigo não faz mal para todo mundo, só para quem tem problema. E, né, a gente está agora com essa moda também de parar trigo. Mas, então, o que fez o diagnóstico dessa criança? Foi só o exame de laboratório? Não. Foi exame de laboratório, foi história clínica, foi a paciência da gente tentar tirar, tentar pôr o alimento até a gente chegar à conclusão. Então, isso é um pouquinho angustiante, é um pouquinho lento, mas o objetivo da gente, quando eu, particularmente, e todos os meus colegas, não só alergistas, não é assim, não é tirar o alimento, é tentar pôr o alimento. Então, o que a gente precisa? Cuidar, porque às vezes a gente vê alguns exames positivos e aí tira tudo. E essa criança fica desnutrida. Exatamente. Porque e vai substituir pelo quê? Né? Então isso me preocupa um pouquinho. Então a tendência da gente tira seus alimentos e na medida do possível tenta-se repor. Ou repor com outro alternativo, ou chegar à conclusão que a criança tem, ou o adulto, um exame positivo, mas clinicamente aquilo não é nada. Sim. Nós já temos várias perguntas aqui, doutora, mas antes de respondermos as perguntas de todos, né, que nós temos conectados aqui, eu gostaria de saber da doutora, já que nós falamos de alguns alimentos que causam alergia, tanto para bebês, crianças, adultos, quais são esses produtos, eu diria, mais responsáveis pelas alergias alimentares? Os alimentos mais alergênicos. Isso, os alimentos mais alergênicos são os que a gente mais consome, né? Então, assim, para alergia verdadeira, geralmente ela se faz como o sistema imunológico reconhece uma proteína como estranho. Aquilo que eu falei, como se aquela proteína fosse uma bactéria, um vírus, ele faz uma defesa contra aquilo. Não era para fazer, né? É um alimento. Tá. Então, e geralmente é proteína. Então, quais são as proteínas mais alergênicas? É a proteína do leite animal, assim, isso a nível de mundo. A proteína que tem presente no ovo, a gente tem várias proteínas, nós vamos falar assim, proteína de ovo. Trigo é bastante alergênico, mas não é todo mundo que tem alergia a trigo, mas é bastante alergênico. Nós temos também pacientes alérgicos à soja. A gente tem alguns pacientes que a gente troca, assim, por exemplo, o leite, a proteína do leite animal por um leite vegetal, tipo leite de soja. E o que a gente observa é que essa criança está fazendo alergia à soja, ou adulto também. Sim. Então, esses três alimentos. Fora esses, a gente tem também as castanhas, amendoim é bastante alergênico. Bastante alergênico também são os crustáceos, camarão. Então, eu diria assim que
a grosso modo, a maior parte das pessoas que têm alergia alimentar está nesse grupo de alimentos, né? Então, trigo, ovo, leite, soja, crustáceos e esses alimentos do grupo das castanhas, né? Que a gente chama de nuts, que são os amendoins, as castanhas do Pará. Muito bem, doutora, muito obrigada. Começando então a responder as nossas perguntas agora, nós temos a pergunta que até já prevíamos que aconteceria aqui, que é a diferença entre alergia a leite e intolerância à lactose. Já vou falar o nome de quem nos perguntou aqui, doutora, para que a gente possa responder diretamente para ela, mas já não estou vendo porque foi uma das primeiras perguntas. Mas enfim, doutora, qual é a diferença? Então, para quem perguntou e para quem tem curiosidade também, é para todos. Então, o leite, ele tem um líquido, né, complexo, composto de vários nutrientes ali. Então, a gente tem um açúcar chamado lactose. Então, lactose é o açúcar do leite dos mamíferos. Sim. Assim como a gente tem frutose nas frutas, a gente tem, né? Então, a lactose está no leite. E é um açúcar. E o resto do leite, tirando sais minerais e tal, tem a gordura e tem a proteína. Lembra que eu falei para vocês que a alergia verdadeira geralmente é contra a proteína? Então, quando um paciente tem alergia à proteína do leite animal, esse paciente inclusive pode, por reação cruzada, não tolerar por um tempo a carne bovina, que vem do mesmo animal, né? Exatamente. E o que ele vai ter de manifestação? Ele pode até ter uma manifestação parecida, principalmente se é bebê. Aí confunde um pouco, porque ele pode ter o quê? Ele pode ter um estufamento abdominal, distensão, diarreia, tá? Pode ter um pouquinho de perda de sangue nas fezes, muco. Mas quando você fala em alergia alimentar, a gente está pensando no quê? A criança ou o adulto fez uma resposta imune específica para a proteína do leite animal e essa resposta imune gera um processo inflamatório. Então, inflamação. Quando eu falo no paciente intolerante à lactose, a lactose é o açúcar que tem no leite. E a lactose, ela é um açúcar com duas moléculas. Eu costumo dizer assim, essas duas moléculas, elas entram, para ser absorvida, eu preciso de uma tesourinha, que é uma enzima, que corta essas duas moléculas, né, que estão unidas e deixa separada, que tem duas glicoses. A tesourinha chama-se lactase. Tá, é o quê? É uma enzima. O açúcar, então, não é proteína. E eu preciso de uma enzima para absorver. Tá, então o que acontece? Os mamíferos, em geral, nasceram para quê? Nasceram para tomar leite enquanto é lactente e depois de um tempo já ir comer qualquer outra coisa que não fosse leite. Então, a gente tem uma programação para produzir a lactase por um certo tempo. E algumas pessoas que mutaram, né, mutaram e persistem produzindo a lactase. Então, eu diria assim, ó, que o normal seria, com o tempo, a gente não tolerar mais e não produzir. E eu preciso da lactase para cortar e absorver, porque se esse açúcar fica no intestino de uma forma assim, bem básica, o que acontece? Ele tem um efeito osmótico, ele puxa líquido para o intestino e estufa da cólica e da diarreia. Então, é um problema enzimático. É muito mais tranquilo, teoricamente, de sanar, porque eu vou dar um leite zero lactose, resolve, posso dar enzima, existe lactase para fornecer, né? E tem pacientes assim, ó, que estão tudo bem, sempre consumiram lactose e depois num processo inflamatório no intestino, tipo uma virose, inflama tanto a parede intestinal que para de produzir lactase. Às vezes ele fica intolerante e depois uma virose. Sim. Então, a diferença básica está, que a alergia, por exemplo, é um processo inflamatório que pode acometer o trato gastrointestinal, mas um paciente alérgico a leite, ele pode fazer outros quadros, inclusive graves, ele pode fazer urticária, angedema, anafilaxia. E o paciente com intolerância à lactose, ele vai ter basicamente um quadro que pode se constituir o quê? De estufamento, um pouco de sensação de náusea, alguns pacientes falam que piora um pouco o refluxo, tem azia, estufa, e ele tem a emergência, ele come e a emergência no banheiro, quando é um adulto. E quando é criança, consome o leite e faz a diarreia. Então a diferença é muito grande e muito grande também no impacto a longo prazo. Né? É isso que eu queria saber justamente, doutora, se essa alergia ou essa intolerância, ela dura para sempre. Então, aí depende os pacientes que fazem alergia, que é essa resposta imune para uma proteína, tem uma questão assim, quando nós somos bebês, a gente tem uma certa imaturidade de absorção de elementos e até um pouco da digestão. Então, a gente absorve macromoléculas, tá? Então a gente tem um risco um pouquinho maior de fazer alergia a algumas proteínas. Em média, a maior parte das crianças, elas acabam se tornando tolerantes ao alimento que elas eram alérgicas após o 5º ano. Tá. As que não ficam, que tem quadro muito grave, a gente tem indicação de fazer um tratamento que chama-se dessensibilização, que é um tratamento para a gente
dar em pequenas quantidades, repetitivamente, fazer o sistema imune dela entender, né? A gente não fala entender, mas enfim, responder de uma tal forma que fica tolerante. Então, tem um tratamento para esses casos. Mas eu diria assim, 80% das crianças, elas vão, após o 5º ano de vida, se tornar tolerantes. Ou pelo menos vão começar a ter uma reação menos intensa. Isso para o alérgico. Para o paciente que não produz lactase, a gente tem vários modelos. Sim. Tem aquele paciente que produz um pouquinho menos de lactase, então ele vai tolerar uma mínima quantidade. Tem aquele paciente que não produz nada de lactase, ele nunca vai voltar a consumir lactose sem ter sintomas, né? Porque ele não produz a lactase. Então, normalmente, principalmente o adulto, e se tem um cunho genético familiar, esse paciente que é intolerante à lactose, ele fica. Mas volto a dizer que eu acho que, apesar dos pesares, a gente evoluiu muito nisso e a gente tem, assim, uma infinidade de alimentos que contempla esses grupos de pacientes. É um pouco difícil? É, né? Porque se alimentar é um ato social, então dificulta um pouco, mas está mais factível, eu diria assim, ter alergia, não sei se é o termo correto, né? Mas então, assim, pode durar para sempre, a intolerância à lactose pode ou não. Por que pode ou não? Porque tem pacientes que, pós uma infecção viral, fazem uma intolerância transitória, para um tempo de produzir lactase, depois volta. E a tendência da gente também, assim, o paciente alérgico à proteína de leite, ele suspende a proteína de leite, ele vai para algumas fórmulas que a gente quebra vários pedacinhos dessa proteína de leite a ponto de que o sistema imune não reconhece aquilo, mas a tendência da gente aos pouquinhos assim, é só alergia à proteína de leite, então vamos tentar dar um leite hipoalergênico, mas com lactose, porque a lactose também tem importância. Todo mundo fala mal da lactose, mas a lactose é muito importante para os lactobacilos, para a flora, não é algo desprezível, muito pelo contrário, é bastante importante para a nutrição. Isso é importante a gente saber, não é, doutora? Porque, inclusive, né, a mídia, enfim, você vai nos supermercados, existe um incentivo a produtos sem lactose, mas se você não possui... Não precisa. Aliás, não deve, evitar, porque assim, um dos estímulos para você continuar produzindo a lactase é você começar a consumir lactose. Sim. Eu tenho alguns pacientes que sofreram uma dieta assim, bem restritiva, por conta própria, por modismo, por orientação, enfim, não tinha necessidade e parou de consumir lactose. Mas não tinha intolerância. E que depois tentou voltar, porque falou, não vou, e que terminou o estímulo, parou de estimular. Então, essa pessoa, o que acontece? Quando vai voltar a consumir lactose, aí começa a ter sintomas porque parou de produzir enzima. A produção da enzima depende também do estímulo, tem que ter a lactose ali. Tem que ter a lactose. Boa dica. Para você que está entrando agora, a Yara, a Cíntia, a Mária, o Eudemar, a Helenira, a Marli, a Jussara, a Elisete, a todos que estão conectados, boa noite. Nós estamos aqui com a doutora Leda Sandrin nessa noite, falando sobre alergia alimentar. Então, as pessoas que fizeram perguntas, se puderem recolocar aqui, porque são tantas perguntas e elas vão desaparecendo do nosso feed. Então, recoloca a sua pergunta que a doutora vai responder. Alergia alimentar é o tema dessa noite. Depois você vai poder rever a nossa entrevista, todas essas explicações que a doutora já falou sobre bebês, crianças, enfim, sobre a alergia alimentar. Doutora, temos uma pergunta da Mari. Doutora Leda, é mais fácil dizer que uma alergia é emocional ou toda alergia tem um cunho emocional? Ela vem de algo emocional ou só a reação do corpo? Não, nem uma coisa nem outra. Ela nem não é emocional e não tem cunho emocional. A alergia é uma resposta inflamatória. Né? Diferente do que todo mundo pensa ou fala, porque eu tenho alguns pacientes assim que tem muita rinite alérgica, então ele faz muita infecção respiratória que favorece. E aí a mãe fala assim, mas ele... E você pesquisa a imunidade, né? Tá tudo bem, fala, mas então quer dizer que com o tempo ele vai melhorar a imunidade. Eu falo, não, a criança não tem nada na imunidade. Muito pelo contrário, não é falta de imunidade, é um erro. Eu diria que a alergia, assim, é um processo inflamatório contra algo que eu não precisaria fazer. Por que eu vou fazer uma inflamação contra ácaro se o ácaro está onde a gente está? Ele faz parte do ecossistema. Por que eu vou fazer alergia contra uma proteína que, inclusive, é importante para a minha nutrição? Então, a alergia é um defeito. Tá? Um defeito imunológico, que pode ser temporário ou não. E que é específico. Então, também o que eu tenho tido muito pacientes assim, que se queixam assim, de 10 tipos de alimentos diferentes. E aí você vai ver, o paciente tem uma dispepsia, ele tem uma gastrite, ele tem uma bactéria no estômago, ele tem uma esofagite. Então, ele tem um quadro que ele... tudo que ele come faz mal, e você vai ver... Por isso que eu digo, a história ainda é soberana. Clínica, a gente não consegue fazer diagnóstico sem história. E o exame, o teste ajuda, mas o teste pode atrapalhar. Como eu falei no caso daquele menino que estava assim... a mãe muito preocupada, porque viu tudo positivo, vou dar o que pro meu filho? Sim, eu também estaria, lógico, né? Mas assim, sempre eu digo, o que é alergia? Alergia é uma resposta inflamatória para algo que eu não precisaria fazer. Então, é um excesso de resposta imune
contra algo que o teu corpo chama de agressor, mas não é. É isso. Então não é emocional. Agora sim, tem algumas doenças alérgicas, como por exemplo a dermatite atópica, que é uma lesão que coça muito, coça a pele, a gente costuma brincar que é uma coceira que vira lesão, não é uma lesão que coça. Que a gente sabe tanta o quê? Coceira vira lesão. Isso aí. O paciente tem muito, principal, ele tem uma inflamação na pele, a inflamação gera um prurido intenso, ele tem um defeitozinho de barreira, ele está sempre se coçando. Logicamente, isso vai causando um estresse para todo mundo. Para o paciente que tem, seja criança, seja adulto, para quem convive, altera a qualidade de sono. Então, lógico, a qualidade de vida fica ruim. Qualidade de vida ficando ruim, você estimula o sistema imune, você pode piorar a resposta inflamatória, mas isso só aconteceu porque o paciente já tinha alergia. Então, assim, o paciente é hipertenso, tem pressão alta. Sim, correto. Se ele passar nervoso, acontece o quê? Me fala você. Aumenta a pressão, não é? Exatamente. Mesmo que ele esteja medicado adequadamente. Se o paciente tem, por exemplo, enxaqueca, normalmente tensão é um gatilho para enxaqueca, mas é o gatilho. Vai despertar dor de Isso cabeça. aí, então pode assim, ó, pode a irritação, agitação, ansiedade, né, alterações comportamentais funcionarem como um gatilho para o paciente desenvolver alergia? Para desenvolver, não. Mas para o quadro clínico se agravar, sim. Exatamente, boa resposta. Então, primeiro, a alergia existe. Né? Existe. Existe, como a doutora falou. Bom, nós temos mais perguntas. Já que estávamos falando do leite, vamos começar por essa. Qual leite é indicado para a criança que tomava Neocate e se curou da alergia? A criança pode sair do Neocate para leite de vaca ou tem um leite intermediário? Ela já tomou leite, né? Passou a fase, o que ela deve fazer? Então, para a criança ter usado Neocate, Neocate é uma fórmula essencial, né? Elementar, que a gente diz. Então, ele é uma fórmula toda feita, ela não usa proteína pura, ela usa aminoácidos essenciais e tal. Para quem que a gente usa Neocate? Para os casos mais graves e para as crianças que apresentam alergia na fase mais tenra. É a Lidiane que pergunta. Então, Lidiane, assim, ó, em primeiro lugar tem que saber assim, que idade tem a criança agora, tem que saber assim, qual era o quadro clínico, como que está hoje, se ela já consumiu alguns derivados lácteos para você saber. Porque normalmente, assim, como que a gente faz assim, de uma forma bem grosseira, porque isso é muito individualizado, mas normalmente assim, a criança que sai do Neocate, dependendo do quadro clínico, a gente tenta um leite extensamente hidrolisado, que aí então são os leites, eu não vou falar o nome aqui, mas enfim, são os extensamente hidrolisados, ou seja, ele já não é uma fórmula elementar, ele já tem proteína, mas a proteína é aquilo que eu falei, ela é tão picadinha que o sistema imune não vê bem. Ela vai muito bem com esse leite, mas ele ainda é um leite um pouco caro, te tenta um hipoalergênico e depois tenta um leite normal, de acordo com a idade. Então, assim, a gente tem alguns propósitos no uso do leite. O leite é um alimento, né? E ele tem, atualmente a gente utiliza porque as crianças gostam de mamar, é fácil de oferecer. Então, as fórmulas prontas, né, de diversas marcas aí, Nestlé, Danone, enfim. São práticas. Elas são práticas, mas fora isso, assim, elas têm um estudo realmente de fornecer determinados elementos necessários para a criança. Né? Mas, assim, se a criança se alimenta com tudo já, a criança de 3 anos, come de tudo. Come frutas, verduras, come proteína e tal. Eu não preciso mais, teoricamente, usar uma fórmula. Eu já posso passar para o leite desde que ela possa. Mas, assim, a gente nunca tenta dependendo do quadro grave. Então, agora eu vou abrir um parênteses assim. Eu tenho alguns casos, não são comuns, mas de pacientes que se consumirem. Por exemplo, eu vou pense assim, ó, uma gota de leite animal num litro de leite. Né? 1 litro de leite. Então, 1 ml tem 20 gotas. 1000 ml tem 20 gotas vezes 1000, 20 mil gotas tem 1 litro de água. Sim. Então eu tenho crianças que são tão alérgicas, se eu pingar uma gota de leite, elas já têm reação. em tudo isso de água, 1 litro, e der uma gota para ela faz um quadro grave. Nossa, doutora. Então, lógico, não tem. É comum? Não é. Tô falando isso para assustar? Não. Como que eu sei? Porque a criança é assim. Né? Então, é isso que eu digo, é o quadro clínico. Então, para essa criança, tem que ver o colega que orientou, que ele vai orientar os próximos passos para essa criança, né? Porque vai depender do qual foi o quadro clínico, porque às vezes essa criança teve uma enteropatia perdedor de proteínas, que dá hipotensão, então teve um momento que precisou, já dá para tentar outra coisa, às vezes não dá, né? Então, mas é muito específico, né? Lidiane, realmente a recomendação básica aqui da nossa transmissão é consulte um especialista, porque realmente aqui nós estamos dando um geral da questão de alergia alimentar, realmente é muito particular. Só quem passa por essa situação, também passei, a gente entende qual é o sofrimento da mãe, qual é a angústia, especialmente por dar um Neocate, que é caríssimo, não é, doutora?
Exatamente. Vamos lá, as perguntas. Temos uma pergunta. Jussara, minha filha de 7 anos tem uma dermatite atópica na região das nádegas e parte inferior da coxa. Sempre mandaram manipular cremes, o que foi infrutífero, ela cita aqui. Ela pode, isso pode vir de algum alimento? A Jussara pergunta. Que idade tem essa criança? 7 anos, doutora. 7 anos. Então, a dermatite atópica é uma doença que também ela é uma doença um pouquinho complexa dentro da área de alergia, porque eu costumo dizer que a pessoa tem que ter herdado 2 fatores para ter dermatite atópica. Ou seja, um paciente para ter dermatite atópica ele tem que ter alergia, tá? Mas ele tem que ter um defeito na barreira cutânea. Então, o que acontece com esses pacientes é que a parte superficial da pele falta uma determinada gordura que teria que ter lá, falta um determinado elemento conectivo ali, que a gente chama de filagrina. E então essa pele ela tá como? Como se eu tivesse passado uma lixa d'água, assim é a pele do corpo inteiro do paciente com dermatite atópica. E ele tem as terminações nervosas muito expostas, também falando de uma forma bem simplista. O que acontece? Os pacientes têm muita coceira. Coça, 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 inflama, inflama. Por que inflama tanto essa área especificamente? Porque a área onde o paciente fica sentado, ali ele transpira, esses pacientes fazem muita reação contra o próprio suor e às vezes infecta. Então, a dermatite atópica, ela tem que ter esse problema na barreira cutânea, por isso que eles vão continuar mandando você fazer creme. Por mais infrutífero que seja, sem o creme fica pior. E aí tem que entender se essa criança também não está fazendo um pouquinho de alergia de dermatite de contato, que é comum em cima da dermatite atópica. Mas pode ter alergia alimentar? A pergunta tua? Pode. Na faixa etária dela não é tão comum, mas pode. Mas geralmente é mais alérgico ambiental nessa faixa etária. É mais ácaro, pólen, produtos químicos na roupa, mas pode ter alergia alimentar? Sim. Vale a pena investigar? Sim. Muito bem. Doutora, e a questão, tem uma questão também importante aqui, é comum confundir refluxo com quadro alérgico devido à tosse? Ah, sim. Essa pergunta é da Ia. Essa pergunta que não quer calar, né? Verdade, porque olha isso só. é difícil para todo profissional médico, porque assim, como que eu vou fazer o diagnóstico de refluxo? Tem algumas abordagens que são assim, que a gente chama mais de padrão ouro, uma delas é pH-metria, mas tem algumas abordagens, dependendo da faixa etária da criança, que é um pouco invasiva, a gente não faz. Então, de novo, como que a gente resolve isso? É história clínica. A gente vai saber assim, como essa criança se alimenta. É uma criança que se alimenta exageradamente à noite, por exemplo, e deita e começa a tossir. Tem uma grande chance de ter refluxo. Sempre tossiu? Sempre. De bebê, o pediatra também deu o diagnóstico de refluxo? Sim. E o problema é que o refluxo, nesses casos, não necessariamente vai ser visível. Às vezes dá só tosse. Então, o que a gente faz com o paciente desse? A gente examina, a gente observa se tem sinais indiretos de refluxo. Pode-se fazer uma laringoscopia e observar, né, que a laringoscopia não é tão invasiva quanto a endoscopia. Dependendo da faixa etária da criança ou do adulto, tem que se fazer uma endoscopia, tem que se fazer uma pH-metria, mas ainda tem que tirar uma história muito bem feita. Como que essa pessoa come, que horário que ela se alimenta, do que ela se alimenta, quais sintomas ela tem, quando que tem, que aí você consegue. E, logicamente, você vai pesquisar alergia, porque é comum essa dobradinha de adulto e criança com tosse por refluxo e por alergia ao mesmo tempo é muito comum. Muito comum. E vem ainda de brinde crianças com amidalite de repetição. Meu Deus. Então, por quê? Porque inflama, né? Faz uma faringite química, a alergia dá uma piorada naquilo, aí vai na escola, vai com o colega de trabalho, a primeira bactéria que tem, a bactéria não voa, mas nesse caso, acho que nesses pacientes vou dar um voadinho, brincando, né? Mas assim, qualquer bactéria já está inflamada, a bactéria vai lá tudo que ela quer. Então, tem que pesquisar. Mas como que a gente faz? É diagnóstico clínico. Muitas vezes a gente usa mão desses outros exames, mas muitas vezes, assim, com uma boa história, a gente consegue resolver isso. Muito bem. Doutor, eu acredito que a gente já ficou um tempo bom no ar, né, conversando com as pessoas. E, de certa forma, eu gostaria que a doutora respondesse para nós e até para as pessoas que estão nos assistindo. Então, de qualquer forma, existe tratamento, existe conversa. Não precisa ficar sofrendo, né, com os pequenos, com as crianças, nós que somos adultos. É possível investigar, né? Existe experiência, existe tecnologia e essa questão toda clínica que vai ajudar as pessoas, não é, doutora? É uma área que está acessível. Essa área está acessível, o diagnóstico ainda é um desafio. É um desafio para o alergista, imunologista, é um desafio para o gastroenterologista, mas tem algumas síndromes clínicas muito, assim, muito características que você consegue. Os exames específicos para alergia nem sempre ajudam, aquilo que eu falei, pode ajudar, pode confundir. Mas a primeira coisa, assim, tem um sintoma, tem que investigar. Mas eu acho que o principal recado nessa história é assim, ó, nem tudo é alergia alimentar. Né? Porque, às vezes, isso está muito comum
Acho que todo mundo que atende clínica geral, clínica em criança, ou clínica em adulto, alergia, gasto, assim, essa queixa de estufa abdômen, tem diarreia, acho que é lactose, acho que é glúten. E eu tenho muitos pacientes que vêm se tiveram uma urticária. Não, sabe o que é? Eu comi uma pizza, não sei quando, acho que foi o glúten. Mas você não comeu pizza depois? Comi. Eu falei, não, então acho que não é. Então, assim, primeira coisa, eu costumo brincar assim, a gente está tudo meio emaranhado. Porque a gente está numa fase do mundo boa e complicada. Por quê? Boa porque a gente tem bastante acesso à informação. Complicada porque a gente tem que pôr tudo no caldeirão, essas informações, e elas se misturam. Então, o paciente ele vem um pouco confuso e eu estou, assim, cada dia mais tendo pacientes que não sabem mais o que comer. Por tanta informação que tem, acho que eu tenho que parar de comer o glúten, parar a lactose, e nem, volto a dizer, quem não tem problema não tem que parar nada disso, isso é alimento, faz bem, exatamente. E faz bem também, tudo com a sua quantidade correta. Mas assim, a primeira coisa é tentar fazer o diagnóstico o mais próximo possível. O diagnóstico é clínico, os exames laboratoriais, os testes cutâneos, endoscopia quando for necessário, para ver principalmente a esofagite eosinofílica, enfim, vão auxiliar, mas o diagnóstico ainda é clínico. Tem casos graves de difícil manejo? Tem, mas para todos eles a gente tem um caminho. Né? E o caminho, assim, envolve o que? Interação médico-paciente, é muito importante nisso, confiabilidade e, assim, persistência, porque muitas vezes você não faz o diagnóstico numa consulta, não faz na segunda, vai fazer na terceira. Sim, exatamente. Doutora, obrigada. Parabéns por esse trabalho, por esses esclarecimentos todos. É apenas um começo do que o IOSC, Alergia e Imunologia, quer oferecer a todas as pessoas que nos curtem e nos seguem. A gente tem muito ainda para falar de alergia aqui, né, doutora? Tem bastante. Tem muitos temas, inclusive tem alergias que a doutora me explicava que são típicas da nossa região, que não existem em outras partes do país, por exemplo, mas isso é tema para uma próxima oportunidade. Então, ficando ligadinho com a gente, nós vamos repassar muitas informações para que a gente possa desmistificar tudo isso que está no caldeirão, não é, doutora? Isso aí, tirar cada coisinha. É verdade. E o que tem na sopa do neném, né? Montando quebra-cabeças, né? A alergia é isso mesmo. Doutora, obrigada mesmo. Boa noite a você e boa noite a você de casa. Se tivermos perguntas que não respondemos ainda, agora a gente vai para trás do computador responder a cada um de vocês. Boa noite a todos. Nos encontramos daqui a 15 dias ao vivo aqui diretamente do IOSC com o tema oftalmologia. Até mais.